Olá, meu nome é Glauco, sou astrólogo, terapeuta e idealizador do Espaço Pé de Figo. Amigos, eu gostaria de continuar o nosso bate-papo, né? Sobre outro vídeo. Falamos sobre realização, sobre potência que quer se realizar, usamos o exemplo da semente, falamos do ser humano, da jornada do ser humano, da Casa 10 como o projeto, né? Para onde a gente se encaminha, que seria o nosso destino. E a Casa 10 sendo a casa de Capricórnio, né, que por sua vez é regida por Saturno. Então, eu gostaria de pegar daqui esse vídeo e falar sobre Capricórnio. Capricórnio como o símbolo da realização, né? É o ápice da nossa construção. Mas Capricórnio, ele é uma força que vem antes. É como se Capricórnio, na natureza, ele pegasse o projeto da potência de tudo que existe e empurrasse e desse uma dinâmica para aquela existência e empurrasse ela para que ela se realize, né? Para que ela se conclua como função da natureza. Então, Capricórnio, nós estamos aqui falando de um processo material, de construção material de tudo que existe na vida, né? É a força que impulsiona todas as coisas para que elas se realizem. Tudo na vida, tudo na natureza tem um propósito. Bom, Saturno é o planeta que rege Capricórnio. E aí nós temos Saturno como pegando o arquétipo, seu arquétipo, que era um titã, que por conta de uma profecia ele tinha a infeliz mania de engolir todos os seus filhos. Um dia sua esposa Réia, né, cansada dessa tirania, arruma uma forma de ludibriar Cronos, que é o nome de Saturno também na mitologia grega, e dá uma pedra embrulhada num pano para ele engole como se fosse Júpiter, né, que seria o filho a ser engolido da vez. Réia esconde Júpiter, põe Júpiter num exílio, Júpiter se desenvolve, ele cresce, se torna um deus poderoso, ele retorna e, como temia Cronos, ele vem cumprir a sua profecia. Então ele dá uma porção para o pai começa a vomitar os seus irmãos, existe uma guerra, né? E Júpiter vence e vai exilar o pai, assim como outros titãs, no Tártaro. Bom, então aqui nós já temos um ponto. Cronos, ele não, quando ele engole seus filhos, ele não come os filhos, ele engole e depois ele devolve esses filhos já criados. Então, podemos pegar daqui e entender que Saturno ele tem a simbologia de progressão, de criação, de desenvolvimento, né? Tudo que delimita um tempo, dentro desse tempo as coisas se desenvolvem. Então, a missão de Saturno é estabelecer as etapas para que as coisas se desenvolvam, é forçar para que aquela coisa cumpra o seu destino, né? Então é como se fosse um mestre muito severo. Em determinadas situações as coisas podem ficar muito complicadas. O ser humano, por sua vez, num contato, né, uma opressão de Saturno pode passar por maus momentos, mas eu entendo que toda a ideia de Saturno é uma ideia pedagógica, é uma ideia que, se for bem compreendida, a gente vai entender que tem uma finalidade, né? Saturno ele tem uma finalidade de fazer com que nós entendamos que a gente precisa se desenvolver em alguma coisa. A outra questão também é que a gente precisa entender e respeitar que a grande mensagem de Saturno é que o ser humano precisa respeitar a etapa das coisas, os ciclos da vida, né? Até a antiguidade, o ser humano tinha um vínculo muito grande com as questões das etapas da vida, dos ciclos da vida, por conta de necessidades agrícolas, né? A necessidade de armazenamento de alimentos
para atravessar um inverno rigoroso. Então tinha toda uma relação com a natureza que era necessária essa atenção. Na modernidade, o homem, por conta de desenvolver tecnologias, e ele aprendeu muito a pular etapas e a acelerar processos, o ser humano parece que isso entrou na alma da gente e nós começamos a não querer mais esperar pelas coisas, né? Então, nós vemos hoje é, grandes crises de ansiedade, o ser humano sendo assolado pela ansiedade, porque no fundo a gente quer, a gente é motivado, a gente não é que a gente queira, mas a gente é motivado pela própria cultura da sociedade, empurrado para que a gente conquiste as coisas muito rápido, desenvolver a nossa relação com nossos desejos são muito intensas, a gente é muito estimulado através de mídias e vários tipos de estímulos, e isso acentua muito a nossa necessidade de ter e de conquistar, e a gente não quer esperar que as coisas cheguem a uma determinada um determinado aperfeiçoamento, né, para que a gente consiga estabelecer a materialização daquela conquista, e aí é o que nós vemos hoje, que é um grande número de pessoas envolvidas em criminalidade, em tentar burlar o sistema para alcançar, né, um benefício, alcançar um estágio de riqueza que talvez naturalmente não conseguisse. Então, toda essa trama é um drama vivido por questões de não se ater às, às coisas de Saturno, ao estabelecer as lições de Saturno. Então, o que nós vemos também no nosso relacionamento com Saturno? Nós vemos a frustração, né? E aí nós temos esse embate com a frustração, e a gente, como não tem uma relação com o próprio ensinamento do porquê nós estamos sentindo essa frustração, nós ficamos atentos mais a essa repressão que a gente sente, essa angústia, do que ao que aquilo significa, né? Então, nós aqui do Pé de Figo, nós nos preparamos para te ajudar a sair desses embaraços saturninos, né? Mas também Saturno, ele tem uma conotação, se a gente for observar na natureza, de ser uma casca, aquela casca, o ovo, ou a semente, ou uma gravidez, tudo que precisa ser protegido para que um processo ocorra ali dentro. Mas também é importante dizer que quando chega o momento, estamos aqui falando de tempo, né, e de trabalho, ou de chegar à conclusão de uma atividade, esse ser ele precisa ter força o suficiente para conseguir romper essa limitação que Saturno impõe. Então, todas as coisas, para que se manifeste, para que se exista, ela precisa romper essa casca saturnina. Para se estabelecer na matéria, ela precisa vencer essa casca saturnina. Então, aqui nós temos um mistério também. Nós estamos falando não só da própria natureza, né, dos ciclos da natureza, dos acontecimentos da natureza, mas estamos também falando de magia, que é um assunto que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas Saturno é um grande empecilho para que as coisas aconteçam. Mas não é que ele seja um empecilho só pela maldade de ser, mas pelo fato de que as coisas, para existir, elas precisam estar prontas e ter força suficiente para romper o véu e vir se manifestar aqui na matéria. Eu quero falar mais sobre Saturno, mais especificamente dessa relação de Saturno com nós, os seres humanos, como nós percebemos a vivência saturnina, né? Como é que ele age na nossa vida, porque grande parte das mazelas humanas, entendo eu, que acontecem por conta desse mau relacionamento com Saturno. A gente não ter mais uma visão de tentar fazer as coisas no tempo, esperar o tempo, o amadurecimento das coisas para que elas ocorram e se manifestem na nossa vida. Então é um mal
que a sociedade toda convive, né? E é uma coisa que às vezes a gente se depara e precisa de que alguém ajude. Nós do Pé de Figo temos as nossas técnicas, nós fazemos isso através da astrologia, mostrando para a pessoa, né, onde está esse impasse no mapa dela, como é que ela está se relacionando com isso, o que mais ela está amarrando na vida dela quando ela está aqui nesse impasse, nessa luta com questões saturninas, e qual é a solução que a gente pode dar para isso, né? Assim, de um modo geral, o que o mapa da pessoa está desejando, como é que essa relação se representa, o que ela representa no mapa da pessoa, naquele destino que ela precisa realizar, e a gente tem artifícios mágicos e artifícios psicológicos até, para dizer, para ajudar você a sair desse impasse. Eu gostaria de parar esse vídeo por aqui, por entender que Saturno é um assunto muito complexo, que merece muito respeito, é um trato muito sensível que a gente precisa ter com essa força, que é uma força da natureza. E eu gostaria de continuar esse bate-papo num próximo vídeo. Não esqueça de dar o like, curta o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.